Olá e bem-vindo a esse módulo onde vamos falar sobre ondas de calor e suores noturnos. Sabemos que existem vários sintomas relacionados à menopausa, mas as ondas de calor, os suores noturnos, que consequentemente vêm acompanhados dos distúrbios de sono, como que a mulher vai dormir com o lençol completamente molhado de suor? Acometem 80% das mulheres e 20% destas mulheres relatam esses sintomas como severo, afetando diretamente a qualidade de vida. Esses sintomas costumam começar 1 a 2 anos antes da última menstruação e duram cerca de 7 anos. Mas vale lembrar que 20% das mulheres relatam que esses sintomas continuam por mais de 15 anos. Mas afinal, por que esses sintomas acontecem? Ainda não sabemos 100% a razão desses sintomas. Sabemos que existe uma diminuição do nível de estrogênio e uma glândula no cérebro chamada pituitária aumenta a função, ela começa a trabalhar muito intenso para tentar aumentar a produção de estrogênio pelos ovários. Essa glândula pituitária ela é comandada por uma outra parte do cérebro chamada de hipotálamos, que também começa a funcionar mais intenso. E o hipotálamo também está relacionado com a regulação de temperatura no corpo. Ou seja, se o hipotálamo não está funcionando muito bem, ele não está controlando a temperatura no corpo muito bem também, acontecendo as ondas de calor e algumas vezes sentindo muito frio. No hipotálamo existe uma zona chamada zona termorreguladora, regulação de temperatura. Por causa da diminuição dos níveis de estrogênio, essa zona termorreguladora é estreitada. Isso significa que mudanças pequenas na temperatura corporal é sentido de uma forma muito intensa, produzindo ondas de calores excessivas. E o corpo, consequentemente, o nosso corpo é muito inteligente, ele começa a produzir muito suor para tentar resfriar o corpo. Durante a terapia de reposição hormonal, quando damos estrogênio para o paciente, essa zona que é estreitada se amplifica novamente, diminuindo os sintomas de onda de calor e de suores excessivos. Mas lembrando que esse sistema é muito mais complexo do que podemos imaginar, porque existe a desregularização de várias outras substâncias, como a quispeptina, beta-endorfina, que também altera a regularização de temperatura. Vários trabalhos científicos estão acontecendo neste momento com a tentativa na criação para descobrir novos medicamentos que hajam nessas substâncias, nessas endorfinas, para controlar essa regularização de temperatura sem a necessidade do uso de hormônios, que é contraindicado em vários pacientes, como por exemplo paciente com câncer de mama. Mas afinal, como você sente essa onda de calor? Essa onda de calor, que dura mais ou menos de 1 a 5 minutos, não é apenas aquele calorzinho que você sente quando está na praia ou quando está aquele dia de verão muito quente. É uma onda de calor súbita, que geralmente acontece dentro do peito e começa a subir para o pescoço, acompanhada de aumento do batimento cardíaco e vermelhidão na face. E logo depois acompanhado de suores intensos, porque o corpo é inteligente e o suor intenso é porque ele tenta diminuir a temperatura do corpo para ver se alivia essas ondas de calor. Geralmente é sentido mais na parte superior do corpo, ao invés da parte inferior. Algumas mulheres sentem esses sintomas mais intensos do que outras, como por exemplo, mulheres africanas, mulheres que tiveram menopausa induzida, induzida por um processo cirúrgico, retirado do ovário, ou induzida por medicamentos, como por exemplo medicamento para o câncer. Mulheres que fumam, mulheres que usam álcool de forma mais intensa, mulheres que têm um peso corporal mais elevado, sentem esses sintomas de uma forma mais intensa. Por outro lado, existem mulheres que relatam esses sintomas de uma forma menos intensa, por exemplo, as japonesas e chinesas, possivelmente relacionado à dieta daquela população e ao estilo de vida. Resumindo, até 80% das mulheres vão apresentar onda de calor e suores excessivos. Isso é causado principalmente por causa de uma diminuição da zona termorreguladora, regulação de temperatura, causado por causa da diminuição do nível de estrogênio no corpo.
Estilo de vida faz a diferença. Tabagismo, uso de álcool em excesso e controle do peso corporal, dieta, controle da obesidade. Espero que ajudem. Fiquem bem.